A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de assessoria de riscos e integridade fazendária, com o chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, Dr. Vinícius Farai. Doutor Vinícius, como é a primeira vez que a gente tem o privilégio de recebê-lo aqui no programa Direito no Ar, a gente costuma fazer o seguinte: antes de entrar propriamente no tema da entrevista, a gente procura mostrar um pouco da pessoa do entrevistado, até para que sirva de inspiração para aqueles que estão nos assistindo, porque certamente o senhor deve ter uma trajetória de vida brilhante e que pode, então, inspirar outras pessoas. Então, a primeira pergunta que faço é nesse sentido: como chegar a chefe da assessoria jurídica de uma secretaria estadual, ainda mais uma secretaria tão importante como é a Secretaria de Fazenda? Como é que foi esse caminho? Bom dia, Heraldo. O caminho se iniciou, eu cursei Direito em uma instituição federal na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba. Me formei, logo em seguida já consegui a pós-graduação essa que foi inicialmente em Direito do Trabalho, e no último semestre da faculdade eu fui agraciado na aprovação no concurso de 2016 da Secretaria da Fazenda do Maranhão, tomando posse no ano de 2019. Lá chegando eu já fui direcionado para a assessoria jurídica, e ali eu já consegui a boa recepção dos colegas fazendários, já consegui ter liderança de projetos, e com grandes amigos ali, grandes parcerias, eu consegui galgar maiores atividades dentro da secretaria. Fiz pós-graduação em Direito Tributário pela PUC Minas, passei em outros concursos, mas preferi seguir a carreira fazendária. No ano de 2021, no começo de 2021, eu assumi o cargo de chefe da assessoria jurídica, que até então era pelo colega Emílio. O Emílio, ele foi para a assessoria do gabinete, eu assumi no lugar dele a chefia da assessoria jurídica. Então, na realidade, o doutor Vinícius é um funcionário de carreira dentro da Secretaria de Fazenda, né? Concursado e que foi galgado a um cargo de chefia. Muito legal, inspiradora realmente a história. Bom, doutor Vinícius, o tema de hoje é assessoria de riscos e integridade fazendária. Eu gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, do que se trata esse tema, e eu já tenho uma curiosidade logo de cara, porque é uma área na qual eu não transito, nem direito tributário, nem assessoria de riscos ou coisa parecida. A minha área de atuação é mais no direito processual civil. E aí a primeira dúvida que me surgiu foi: esse tema tem a ver com aquele tal compliance que hoje todo mundo fala, ou não tem nada a ver com isso? Boa pergunta. Os dois temas, eles são bem similares, né?
O compliance, ele abarcaria a questão de riscos e integridade, ele faz parte da riscos e integridade. Para você ter um sistema de compliance, o compliance nada mais é do que você estar em conformidade, né, sendo uma tradução inglesa para brasileira. E dentro do compliance ele tem vários guarda-chuvas, ele tem vários pés dentro, e uma delas é o risco e a integridade. Na Secretaria da Fazenda do Maranhão, seguindo também todos os nortes internacionais e nacionais, nós estamos instituindo agora uma assessoria focada em riscos e integridade. A tendência no âmbito nacional é que risco seja tratado também em forma de lei. Então, você já tem desde 2016 a Lei 13.303, salvo engano, que é das estatais, ela já obriga as empresas estatais, que fazem parte da administração pública indireta, elas já obrigam que elas sejam, que elas tenham o compliance institucionalizado. No serviço público da administração pública direta, a gente não tem uma legislação específica determinando esse comando legal. Mas as administrações públicas de grande parte do Brasil, destaco aqui Minas Gerais e Paraná, que já tem realmente uma estrutura bem grande de compliance realmente, vindo de uma Controladoria Geral do Estado deles, determinando para todas as secretarias que sigam o norte, uma metodologia na gestão de riscos e integridade. No Maranhão, aqui acredito que a Secretaria da Fazenda do Maranhão, em termos de estrutura e publicação dos seus atos, vai ser, acho que a pioneira, se eu não me engano, onde nós vamos ter uma estruturação bem definida de uma metodologia de gestão de riscos, mostrando a metodologia da ISO 31000, da COSO 2017, que vão institucionalizar modos de você não apenas detectar e reprimir, mas sim trabalhar na prevenção, detecção, repressão e monitoramento, fazendo um ciclo onde a gente consiga evitar situações que possam lesar a Secretaria da Fazenda do Maranhão e correlatamente ao Estado do Maranhão como um todo. Mas a compliance, só para deixar mais claro, ele é uma atividade muito maior, né? Tanto que você tem, por exemplo, a CGU que emite selos, onde esses selos são selos que ele visualiza o compliance institucionalizado, noções de transparência do serviço público, riscos, é muito grande o âmbito do compliance. Mas a Secretaria da Fazenda do Maranhão, ela começa a caminhar nesse sentido com riscos de integridade. A tendência é que a gente consiga realmente seguir e, no futuro, implantar efetivamente o compliance como um todo. Perfeito, acho que ficou bem claro. Bom, doutor Vinícius, o que acontece? O programa está sendo reproduzido por uma rádio pública, que tem um canal de TV público também, no YouTube, em várias redes sociais. A gente sabe que o nosso público desse programa, ele não é só de operadores do direito, tem também boa parcela da sociedade acompanhando, por isso que a gente precisa, às vezes, ser bem práticos, assim, para que as pessoas entendam, traduzam, né, do juridiquês para a prática, o que isso vai impactar na vida delas. Pelo que eu pude entender, e o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, é como se a compliance fosse o gênero, né? E dentro desse gênero existem várias espécies. Uma delas seria esse trabalho que o senhor está implantando aí na assessoria jurídica da Cefaz. Mas em termos práticos, no que isso vai fazer diferença para a vida das pessoas, para a vida do nosso contribuinte, do nosso cidadão? A assessoria de riscos e integridade, ela vai trabalhar, como eu te falei, não só voltada para a questão de riscos, né, onde a gente vai ter uma metodologia capaz de observar situações que possam colocar em risco a instituição fazendária, que tem como princípio a atividade, a arrecadação, né? Então, a gente vai observar onde pode estar acontecendo situações que podem comprometer a arrecadação, que podem comprometer o bom funcionamento da secretaria, que podem comprometer um bom atendimento ao contribuinte, seja no que confere a questão de tecnologia, atendimentos em geral, benefícios fiscais, enfim, algo relativamente nesse sentido, como também na parte de integridade. Nós estamos fazendo políticas de integridade para nossa secretaria, revisando o código de ética, estruturando um canal de denúncia mais robusto dentro da secretaria, onde a transparência da secretaria vai continuar ainda mais evidente.
Essas políticas são políticas de cunho geral, que envolvem contratação de terceiros, recebimento de brindes, corrupção, enfim, uma série de políticas que estão sendo estruturadas para dar maior robustez na secretaria e transparência ainda mais dos seus atos. Nesse sentido, a assessoria vai passar não só à alta administração, mas ao contribuinte, como resultado final, uma maior segurança dos atos que estão sendo tomados. Como uma analogia bem clara, imagine um avião, onde esse avião você tem os tripulantes, você tem os passageiros e você tem o controle ali, que é um controle de pista. Ali você vai ter os passageiros, que são a primeira linha de defesa, ou seja, aqueles que embarcam e assumem o risco, que são os primeiros gestores dentro, aqueles que estão no dia a dia, em contato ali com as pessoas, com os contribuintes, com os processos instrumentalizados. Você tem o comandante do avião, que seria o secretário de Estado da Fazenda e a alta administração, e você teria o controle ali de pista, que é representado pela segunda linha de defesa, que seria a assessoria de riscos e integridade, mostrando ali onde estão os perigos, onde tem buraco, onde é um local onde você deva ter uma maior atenção. Isso tudo, com certeza, de resultado muito mais eficaz nas atividades da secretaria para os nossos contribuintes. Perfeito. Acho que está ficando cada vez mais claro. Então, doutor Vinícius, na realidade, o foco da atuação desse setor, né, desse segmento, desse projeto, vai ser tanto a proteção da própria Secretaria de Fazenda, para que não haja sonegação, como também a proteção do contribuinte, para que ele não seja vítima de achaques, de tentativas de corrupção, ou que tente fazer isso também. É isso mesmo? Isso, mas não só a sonegação. A sonegação é apenas uma atividade, né? É muito mais do que isso. Você tem uma série de situações, por exemplo, a gente mapeou, fez um caderno de riscos relevantes no projeto, e esse caderno de riscos relevantes são riscos realmente que geram impacto na secretaria. Então, esses riscos já foram mais de 60, são 65 riscos relevantes que nós observamos, né? Não quer dizer que todos sejam riscos críticos, não. Tem riscos ali que são riscos baixos, mas são riscos que a gente faz um mapeamento para que não chegue a acontecer. Como, por exemplo, risco de tecnologia, risco envolvendo operações fiscais, risco envolvendo ações judiciais, processos internos de contratação, enfim, uma série de riscos nesse sentido. E as políticas são políticas até as mais básicas que a gente precisa ter, né? Políticas até mesmo de tratamento com nossos contratados, com tratamento em eventos de participação da secretaria, e qualquer situação que possa gerar algum tipo de fragilidade na secretaria, a gente tenta minorar ou retirar. Bom, doutor Vinícius, claro que, como eu disse, o programa não é só para operadores do direito, mas também o é, né? E me chamou a atenção aí uma questão interessante na ótica do direito administrativo, que o senhor disse o seguinte: ainda não há lei específica para isso, para administração direta, só para administração indireta, a lei das estatais. E a gente aprende lá no direito administrativo que as duas principais fontes do direito são a lei e os princípios gerais. Então, assim, aprendemos também que a legalidade no direito administrativo é estrita, então o administrador só pode fazer aquilo que está autorizado em lei, mas, por outro lado, como os princípios gerais também são muito importantes, e um dos princípios, ou um ou mais dos princípios constitucionais da administração, permitem que se implante esse setor, embora ainda não tenha lei autorizando. É esse o raciocínio mesmo? Exatamente, exatamente. A administração pública tem que visar, por exemplo, a eficiência. A eficiência da administração pública está voltada muito para uma questão de análise de riscos, de segurança dos atos que estão sendo tomados, para o melhor caminho a ser trilhado. Aliado a isso, a gente também tem a publicidade e transparência nas condutas dos servidores públicos, dos agentes públicos da Secretaria da Fazenda, e tudo isso dá lastro para que seja construído uma assessoria de riscos e integridade, né? E, claro, tudo isso, a estruturação e tudo mais, ela vai ser segmentada em normas que vão ser publicadas para que tenha, de fato, as competências delineadas e tudo mais. Bom, doutor Vinícius, a gente poderia concluir que com mais esse projeto e tornando a Secretaria de Fazenda do Estado mais eficiente, isso significa dizer que o Estado vai arrecadar mais, não porque esteja cobrando mais, mas porque esteja sendo mais eficiente na cobrança que é devida. E, consequentemente, vai ter menos desgastes, vai gastar menos também?
Olha, a questão de gasto, ela não é com a secretaria ela arrecada, a você faz, né? O que eu posso te falar é que com o projeto, a tendência é que a gente tenha uma maior eficiência das atividades, seja numa melhor fiscalização, seja numa melhor dispêndio de força interna, de onde a gente pode estar colocando as atividades da secretaria para um melhor resultado para o contribuinte, seja até mesmo não só na parte de arrecadação, mas na parte de resposta ali para o contribuinte das suas necessidades, seja numa resolução de demanda que esteja devagar dentro da secretaria, que a gente possa dar uma maior eficiência, uma maior atividade por parte dos nossos servidores, tudo isso voltado, como eu te falei, para uma melhor produtividade da secretaria, né? A questão de gasto, ela aí já envolve a secretaria da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, é eles que fazem os gastos do Estado, né? Então, não envolve a Cefaz. A Cefaz, ela, aqui no Maranhão, ela só arrecada. Não, sim, mas eu me referi aos gastos internos da secretaria, né? O custo de funcionamento da estrutura. Esse também deve reduzir com esse projeto, ou não? Com certeza. A ideia do projeto é justamente a gente conseguir colocar e alocar forças onde é a necessidade da secretaria e que vai dar resultado para a sociedade, para os nossos contribuintes. E, correlatamente, a gente vai ter uma diminuição de gastos onde a gente provavelmente está colocando mais do que deveria em termos de atividade, de dispêndio e tudo mais. E isso, evidentemente, aproveitando a estrutura que já existe, né, de pessoal, de equipamento, de área física, é apenas uma arrumação que vai ter um resultado melhor, é isso mesmo? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. E a estrutura da assessoria de riscos e integridade, ela é uma estrutura muito enxuta, né? O trabalho dela é um trabalho com o ano e de maturidade. Não é que ela vai ser implantada hoje e amanhã a gente já vai estar com a Cefaz toda funcionando em termos de integridade e riscos, como a gente almeja. Não, é uma questão de maturidade. A gente já vem fazendo esse trabalho de maturidade desde o ano passado. Nós trouxemos aqui para o Maranhão o Ministério da Economia, na pessoa do Bessa, que é um assessor de riscos lá do Ministério da Economia, onde ele conseguiu explanar para a gente o funcionamento do Ministério da Economia, os sistemas que eles utilizam, a metodologia que ele utiliza, e tudo isso dá para a Secretaria de Segurança um benchmark muito grande das atuações de outras instituições fazendárias no Brasil que estão seguindo o mesmo caminho. Cefaz Alagoas também faz um excelente trabalho, Cefaz Ceará, e a gente tenta trilhar esse caminho para que a gente consiga dar maior robustez interna para a Cefaz nas suas atuações, nos seus dispêndios internos, trazendo maior segurança para todas as atividades da Secretaria. O senhor falou que o consultor aí do Ministério da Economia, que veio ajudá-los com a implantação desse projeto, falou inclusive dos sistemas que usa. Hoje, qualquer coisa que se faça, não é, doutor Vinícius, a gente tem que pensar também na utilização da tecnologia como uma ferramenta essencial, né? Haverá também investimentos nessa área tecnológicos ou dá para fazer tudo isso com o que já se possui? O Ministério da Economia, a gente fez só um benchmark, a gente contratou uma consultoria específica, uma pessoa jurídica privada, que foi a Elo Group, que está prestando essa consultoria para nós até o final aí de abril, e com o Ministério da Economia, com esse benchmark, a gente conseguiu, sem custos, utilizar a plataforma deles que foi desenvolvida aqui e adaptada na nossa tecnologia interna. A Cotec, o Corpo Técnico de Tecnologia aqui da Cefaz, eles conseguiram incorporar essa tecnologia sem custos aqui para a gente. Então, a gente conseguiu usar o mesmo software deles, do Ministério da Economia, sem custos, aqui dentro na Cefaz Maranhão, que foi um ganho muito bom, porque a gente não precisou despendir de capital público para a aquisição desse software. Bem como a gente adaptou também algumas tecnologias internas nossas, como Redmine e outras ferramentas que nós já tínhamos na casa, que nós conseguimos adaptar. Bom, eu imagino pela propriedade com a qual o senhor trata do tema e pelo fato de ser um servidor de carreira, então focado na carreira, já ter passado evidentemente por outras áreas da secretaria, imagino que não seja esse o único projeto em andamento ou em gestação dentro da assessoria jurídica da Cefaz. Que outras ferramentas o senhor poderia falar para a gente agora? Olha, a assessoria jurídica da Secretaria da Fazenda, a gente tem uma ideia de tentar desvencilhar da assessoria de riscos, porque senão ficaria uma atividade muito grande dentro da assessoria jurídica da Cefaz. Mas dentro da assessoria jurídica da Cefaz, a gente fez um trabalho muito grande de estruturação das demandas judiciais.
onde ficaria mais claro para aquela pessoa, por exemplo, no posto fiscal da Cefaz, qualquer tipo de noção que ele precisasse ter numa demanda judicial assim que a Cefaz fosse intimada. Isso foi um trabalho interno, foi feito um projeto interno, para que qualquer demanda que chega na secretaria, o contribuinte ele não precise ficar esperando no posto fiscal até que a Cefaz mande um memorando ou qualquer tipo de informação para o posto fiscal. A gente consegue fazer de forma bem rápida e eficaz para que assim que o Estado seja intimado de uma decisão judicial, imediatamente o posto fiscal já tenha conhecimento. Então, esse é um projeto também dentro da assessoria jurídica da Fazenda, né, que nós temos, além desse projeto da assessoria de riscos e integridade, que no futuro vai ser desvencilhado da assessoria jurídica, vai ser uma assessoria independente. Fiquei com vontade agora, doutor Vinícius, de fazer uma outra pergunta, mas quando eu não conheço a estrutura, né, o funcionamento exato da assessoria jurídica da Cefaz, eu preciso fazer primeiro uma pré-pergunta. Vocês tratam aí também com execuções fiscais? Não. Execuções fiscais, não. A execução fiscal é uma atividade direta da dívida ativa com a Procuradoria do Estado, com a Procuradoria Fiscal. Não passa pela assessoria jurídica. Só vai passar pela assessoria jurídica quando precisar de alguma atividade específica de suspensão da exigibilidade, quando o contribuinte, porventura, já fez um parcelamento quando estava em execução fiscal, ou porventura ele está com alguma dúvida ali no que tange a suspensão da exigibilidade com base no 5.1 do CTN. Mas, em geral, não passa pela assessoria jurídica isso. É um trabalho da dívida ativa com a Procuradoria Fiscal. Mas eu não vou me furtar de fazer a pergunta, aproveitando o seu conhecimento técnico sobre a área, não como gestor da assessoria jurídica da Secretaria de Fazenda. É porque, por coincidência, nós estamos gravando essa entrevista hoje, sábado, dia 26 de março, e ontem, dia 25, eu lia uma postagem no Twitter do CNJ, alguém manifestando uma preocupação com o fato de que cerca de 25% dos processos eletrônicos no PJE e que estariam travando o PJE, processo judicial eletrônico, a plataforma dos processos eletrônicos, são execuções fiscais. E essa pessoa criticava isso e dizia, olha, precisamos repensar o sistema de execução fiscal. Porque se a gente pensar, né, doutor Vinícius, a execução de dívidas comuns, ela já deu uma melhorada no Código de Processo Civil de 2015, mas a execução fiscal, que ainda é da Lei 6.830, de 80 e tal, ainda é muito empacada. E parece que isso está refletindo, então, em todos os outros processos, porque está travando a plataforma de processo eletrônico. O senhor tem alguma opinião formada sobre isso? Gostaria de falar sobre isso? Olha, eu concordo que a gente precisaria de uma atuação mais, digamos, não vou dizer eficaz, mas mais sem burocracia das atividades da execução fiscal, poderia ser mais célere, né? Mas, infelizmente, essas atividades, elas precisam de um comando legal. Então, a gente precisa de uma atualização dessa lei da década de 80 para que a gente tivesse uma melhor atividade interna, porque, às vezes, como tu mesmo falaste na entrevista, a gente precisa observar determinações legais. Então, se a lei manda um comando, o servidor público, infelizmente, ele tem que cumprir, por mais que a gente ache que possa ser de uma maneira menos burocrática, né? E quem atua diretamente com isso e tem um projeto em andamento no estado do Maranhão é a Procuradoria Fiscal para fins de melhoria da gestão da execução fiscal, né? Eu não conheço tão a fundo esse projeto, mas como ele também tem suas amarras legais, eu acredito que vai ser para melhorar a gestão da execução fiscal no estado do Maranhão. Assim como o meu projeto, ele é um projeto que está sendo patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, a Procuradoria Fiscal está bem mais por dentro dessa temática. Maravilha, você acaba de me dar, então, uma excelente sugestão de entrevistado para falar sobre esse tema. Doutor Vinícius, conversa muito boa, muito interessante, muito rica de conteúdo, mas a gente tem uma limitação de tempo, então agora eu lhe agradeço mais uma vez pela participação, pela presença e principalmente pelas informações que foram repassadas. E abro espaço para suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de falar sobre o tema, é um tema muito novo, principalmente no serviço público do Nordeste, em âmbito internacional, já é um tema que se arrasta há um bom tempo, mas que nós vamos conseguindo implantar aos poucos essa maturidade dentro da Secretaria da Fazenda do Maranhão especificamente. A gente vai implantar uma atividade que vai mostrar um resultado para o nosso contribuinte de maior eficácia nas atividades da Secretaria da Fazenda do Maranhão,
e que sempre que for necessário qualquer tipo de contato com a Secretaria da Fazenda do Maranhão, nós já temos os nossos canais hoje, através de ouvidoria, da ASDIM, mas a assessoria de risco e integridade é um novo canal que possa servir de ponte entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda do Maranhão. Então, no que for necessário, eu também estou à disposição, podem ficar à vontade para me procurar na Secretaria da Fazenda do Maranhão, e agradeço demais o convite. Maravilha, nós que agradecemos e muito. Conversamos com o chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, Dr. Vinícius Farai. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Hoje teremos a estreia de um novo quadro. Trata-se de Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia do nosso quadro Filosofia Descomplicada. Eu sou o Cristiano Sardinha e hoje iremos abordar o nascimento do pensamento filosófico. Quando falamos em filosofia, todos vocês já devem ter ouvido falar que a palavra filosofia significa amor ao saber ou amizade ao saber. Essa reflexão foi feita por Pitágoras, que tinha compreensão de que caberia a nós, seres humanos, somente amar e desejar a filosofia, a sabedoria, porque caberia somente aos deuses a capacidade de alcançar a sabedoria de maneira plena, a sabedoria propriamente dita. Tem-se que historicamente foi por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga, que os primeiros pensamentos filosóficos começaram a se desenvolver. Inclusive, alguns autores fazem referência à expressão, utilizam o termo o milagre grego, porque nesse período houve o desenvolvimento do alfabeto, da escrita, também da política, houve o surgimento do teatro. Mas o fato é que, por conta da sua localização, a Grécia tinha comércio marítimo com outros países, outras nações. Então, houve ali um intercâmbio cultural, uma troca de ideias entre o Ocidente e o Oriente. Então, os gregos ali puderam dialogar com os egípcios, com os persas, enfim, com muitos
povos do mundo, e isso possibilitou o surgimento, o desenvolvimento de um pensamento racional, um pensamento filosófico. E aqui vale ressaltar que, em um primeiro momento, a filosofia estava intimamente conectada com a mitologia. Então, com o passar do tempo e de maneira paulatina, o pensamento mitológico foi sendo substituído pelo pensamento filosófico. Até a próxima. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Eu sou Lorival Cunha, presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito, né? Hoje nós estamos aqui para dar sequência ao nosso quadro A Vida Pede Passagem. Hoje falarei para vocês a respeito do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de crime no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro tem 341 artigos, dividido em 20 capítulos, e o capítulo 19 trata dos crimes do trânsito. E hoje nós falaremos de um dos artigos desse capítulo. É o artigo 302, que diz: praticar homicídio culposo, ou seja, aquele homicídio que não há intenção de matar, na direção de veículo automotor, acarreta uma pena de detenção, aquela pena que admite o regime, não admite o regime fechado, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro vem relacionar 4 situações em que essa pena de 2 a 4 anos ela pode ser aumentada. Ela vai ser aumentada, né? De 1/3, né, até a metade desse quanto, né, de 2 a 4 anos. O juiz vai fazer isso de acordo com a avaliação dele, com o julgamento dele. Quais são essas situações em que há aumento de pena? Primeiro, se o condutor não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Segunda situação, praticar o homicídio em faixa de pedestre ou na calçada. Terceira, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à vítima do acidente, tá? E a quarta situação é, no exercício de sua profissão ou atividade, o condutor estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, são 4 situações em que há aumento de pena, né? É agravante. Mas vejamos o que diz o parágrafo terceiro. Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool, está dirigindo depois de beber, ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena não será mais de detenção, será de reclusão, admite o regime fechado, de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Muito bem. Aumentou, agravou, mas na minha opinião tudo isso ainda é muito pouco, tá bom? E aí, mas você faz a sua avaliação também, o seu julgamento. No próximo sábado, nós nos encontraremos novamente aqui. Bom dia. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir? Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Ouvidoria Nacional da Mulher, um órgão recém-criado pelo CNJ para servir de canal de comunicação com a sociedade no combate à violência e à discriminação de gênero. A ouvidoria recebe denúncias e encaminha os procedimentos judiciais sobre esses crimes, além de informar às vítimas os seus direitos. Casos de violência doméstica e familiar, como agressões físicas e psicológicas, podem ter resultados ainda mais graves, como a morte da vítima. Segundo o levantamento recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas no ano passado foram registrados 1.319 feminicídios no país, um assassinato de mulher a cada 7 horas. A mulher vítima,
de violência do gênero, a par de proteção, de assistência nos mais diversos níveis e da imperiosa responsabilização do agressor, ela precisa de acolhimento e, acima de tudo, da nossa empatia. E foi esta a motivação para a criação da Ouvidoria Nacional da Mulher, inaugurada no último dia 8. A ouvidoria vem a ser um local onde aquela pessoa vai no primeiro momento, onde ela precisa do acolhimento, onde ela precisa de orientação, onde ela vai se informar. Aonde posso, essa situação se encontra numa situação de violência, o meu processo está tanto tempo parado. Então, a ouvidoria vem a ser a escuta, né, para aquela pessoa que mais precisa nesse momento de vulnerabilidade. Então, eu creio que o Conselho Nacional de Justiça, através do ministro Fux, tomou um passo muito importante ao criar a ouvidoria com essa função específica. E a estratégia passa pela multiplicação de ouvidorias nos vários tribunais em todo o país. Algumas já existem, como a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Lá, a palavra-chave é confiança. A importância por você passar essa confiança. Eu acho que essa confiança que o cidadão tem com o Poder Judiciário, que sabe que ali a demanda dele vai ser tratada, vai ter uma escuta, que o sigilo vai ser preservado e que aquilo não vai parar por ali. Pelo número de demandas que a gente recebe, nós estamos vendo que essa confiança cada vez mais tem se concretizado, tem mostrado e tem tido muita procura. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Eliana Calmon, ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, e com Letícia Ferreira, advogada e diretora da organização Tamo Juntas. Muito obrigado às duas pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Eliana. Que experiência lhe diz, na comparação com os anos em que a senhora esteve na ativa no Judiciário e com os dias de hoje, qual é a diferença no comportamento da sociedade como um todo, inclusive dentro do Judiciário, no que diz respeito às mulheres? Olha, as coisas mudaram consideravelmente, porque houve, de lá para cá, nos últimos 10 anos, as mulheres avançaram muito. As mulheres começaram a ter, primeiro, consciência do seu papel na sociedade. E essa foi a maior e mais importante conquista do feminismo, dos movimentos feministas. No judiciário, por exemplo, eu fui uma das pioneiras de magistrada que participava de um movimento feminista, porque não se queria muito acordo às mulheres que tinham um determinado poder, principalmente dentro do poder judiciário, que sempre foi um poder muito refratário a mudanças, e mudanças assim mais radicais, se questionava que a mulher magistrada não devia participar desses movimentos feministas, que eram movimentos até meio extremados, né, para com a posição da mulher. Hoje não. Hoje os movimentos feministas é uma realidade, todo mundo reconhece da necessidade que foi se criarem esses movimentos e que ele foi responsável, sim, por uma mudança bastante significativa na sociedade. Hoje nós temos uma sociedade completamente diferente do que era antes, né? Letícia, nós sabemos, a doutora Eliana sabe, que o movimento feminista, até anterior a esses 10 anos que ela citou, né, vem desde lá do sufragismo, atravessou o século XX, a década de 60, com muita contestação, mas eu queria a sua avaliação. De fato, esses últimos 10 anos citados pela doutora Eliana foram um salto grande. Como é que você avalia essa evolução? Pois é, em relação ao avanço, né, como você mesmo disse, nós temos já uma trajetória de lutas, né, que atravessa os séculos. Eu acredito que nos últimos 10 anos, especialmente no Brasil, nós tivemos uma maior incidência na institucionalidade, né, das ideias e das demandas feministas, especialmente aí após a elaboração da Lei Maria da Penha, que foi fruto, né, do esforço de muitas feministas, o esforço reflexivo, acadêmico, institucional, outras mulheres que também tomaram essa missão dentro das instituições, especialmente dentro do judiciário, como a doutora Eliana apontou muito bem. Então, isso nos traz um avanço
né, institucional em relação às demandas feministas. Então, o movimento feminista passa a ter maior incidência, né, nos últimos 10 anos, e acredito que especialmente após a promulgação da Lei Maria da Penha, né, que foi um esforço conjunto de organizações, de feministas, de pensadoras também. Então, a Lei Maria da Penha também é um fruto disso, e juntamente o avanço, né, e a inserção de feministas dentro da institucionalidade, que tem trazido respostas, né, e tem buscado respostas, e tem buscado apontar caminhos para que a discriminação de gênero, né, seja combatida, inclusive dentro dessas instituições. Letícia, eu lhe pediria uma avaliação específica da criação da Ouvidoria Nacional da Mulher e até apontasse outros instrumentos que você acredita serem importantes para novos passos, para novos avanços. Como parte, né, de uma organização que faz atendimento a mulheres, inclusive buscando acolhê-las e fazer uma escuta de não revitimização e de combate à violência institucional, acredito que a Ouvidoria da Mulher é sim um órgão importante. Todos os órgãos, né, todos os espaços que possam se voltar a acolher denúncias de violência, inclusive a encaminhar e a criar e a tomar providências em relação às denúncias, eles são sempre importantes, especialmente numa sociedade em que, apesar de muitos direitos, né, positivados, nós ainda temos dificuldades e obstáculos na efetivação desses direitos. Então, a ouvidoria, ela vem sempre consolidar e afirmar a necessidade que temos da institucionalidade em todos os poderes, né, de abrir esse espaço para que as mulheres possam ser ouvidas, possam denunciar, possam ser fortalecidas, e que o Estado reafirme continuadamente seu compromisso no combate à violência de gênero, discriminação e a violência contra as mulheres. Então, é algo muito bem-vindo, né, cabendo ressaltar que, para além dos pleitos individuais, né, o movimento de mulheres, o movimento feminista, tem também apresentado à institucionalidade pleitos coletivos, que também precisam igualmente de atenção, né? Então, esperamos também que essa ouvidoria, para além de atender às denúncias individuais de mulheres, que são sempre necessárias de serem atendidas, ouvidas, acolhidas e encaminhadas, também observem os pleitos coletivos que têm sido feitos, especialmente em relação à atuação do Poder Judiciário e à efetivação da Lei Maria da Penha. Doutora Eliane, eu pediria que a senhora fizesse o mesmo, nos apontasse aí novos caminhos necessários para essa luta que as mulheres, na qual as mulheres se empenham. Hoje, quando nós falamos na evolução da mulher, o que nós estamos querendo não é a igualdade de gênero. O que nós estamos querendo é equidade. Mas o que é que significa equidade? Equidade é um julgamento imparcial. É respeito à igualdade de direitos. É isso que hoje as mulheres estão questionando. E isto é o que se fala hoje como prioritário em uma sociedade que tem transparência, e essa transparência veio nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e eu coloco isso porque as coisas evoluíram tanto que há 10 anos atrás nós tínhamos uma sociedade bastante diferente. E esta sociedade que hoje está compartilhando como importante instrumento de identidade social a transparência, leva a que nós tenhamos, dentro do movimento feminista, o apelo de que aquelas que já são iguais, e hoje ninguém mais questiona que homens e mulheres têm iguais direitos, nós questionamos que temos de ser respeitadas por uma questão de equidade. De forma que eu acho que os dois carros-chefes hoje no movimento feminista é a questão da equidade, a questão da transparência. A transparência neste mundo social que já foi muito hipócrita, mas que hoje, pela transparência, precisam vir à tona. A mulher falar, a mulher dizer o que é que pensa do seu relacionamento e abrir mão de um relacionamento que já não a esteja fazendo feliz. Eu entendo que hoje
o movimento se inclina para toda esta conjuntura. E nós não podemos pensar que isto é em relação às mulheres de classe média, mas em todas as situações, porque mesmo aquelas mulheres que têm dentro da sociedade um patamar de maior, vamos dizer assim, inferioridade econômica, precisam dentro dos seus relacionamentos terem voz para ter transparência nos seus relacionamentos e exigirem dos seus companheiros respeito, ou seja, a equidade. De forma que eu aponto esses 2 pontos, a transparência e a equidade, como o carro-chefe, os 2 carros-chefes no desenvolvimento dos direitos da mulher. Letícia, e quais seriam os carros-chefes, para usar a expressão da doutora Eliana, na sua avaliação? Estaria no momento da sociedade brasileira discutir com mais seriedade a questão do direito da mulher ao controle do próprio corpo, com todas as consequências que advêm disso? Autonomia sobre o corpo, né? Autonomia, os direitos sexuais e reprodutivos ainda são uma barreira, inclusive legal, as mulheres alcançarem, né, juridicamente, formalmente, essa autonomia como sujeitos. Então, é sim um momento, precisamos falar sobre isso, precisamos discutir no âmbito público e privado os direitos sexuais e reprodutivos. Acredito que é o momento também de exigir a efetivação de políticas públicas. Nós já passamos por um momento de elaboração, de luta, né, de conquista no âmbito formal, e precisamos caminhar no sentido da efetivação, na defesa intransigente dos direitos humanos, no combate à violência institucional, no combate à discriminação de gênero em todos os âmbitos, né, no privado e no público. Não podemos concentrar a violência contra as mulheres e a violência de gênero no campo somente doméstico e afetivo, apesar de ser um campo de luta, mas que o Estado precisa se comprometer. Acredito que todas as formas, né, de comprometimento em relação à elaboração e efetividade das políticas públicas, da rede de atenção a mulheres em situação de violência, do cumprimento e efetivação integral da Lei Maria da Penha, eles, sem dúvida, contribuem para que nós possamos avançar no sentido da equidade de gênero, né? Então, esse debate é muito importante. E também o debate ainda sobre essa barreira, sobre esse impedimento em relação à autonomia, em relação à plenitude e gozo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Doutora Eliana, eu gostaria de ouvir a senhora sobre essa última questão a qual se referiu a Letícia, o direito das mulheres à autonomia, ao controle do próprio corpo. Eu vou dar um exemplo. Eu me casei aos 23 anos e levei 10 anos sem ter filhos. E eu levei 10 anos sem ter filhos porque eu estava me preparando na minha profissão. Mas todos me cobravam e cobravam muitas vezes até de uma forma meio agressiva, porque eu não tinha filhos. 10 anos casada sem filhos, algum problema tinha de ter. Ou um problema que dissesse respeito a uma das 2 partes, ao marido e à mulher, que não podiam procriar, ou então um relacionamento que não estava a contento e por isso não queriam filhos. Essa era a interpretação da sociedade. E os meus amigos, meus familiares, todos me cobravam isso. Hoje ninguém cobra isso da mulher. Muitos casais decidem o seguinte: não queremos ter filhos, e falam isso claramente. Vivemos bem um casamento muito saudável, mas não temos filhos porque nós não queremos. Ou então a mulher diz o seguinte: eu vou levar 5 anos, levar 10 anos me preparando para ser uma profissional. Foi o que eu fiz. Eu levei 10 anos sem ter filhos e eu só tive filhos quando eu já estava pronta para, enfrentando o mercado de trabalho e tendo independência econômica, poder criar os meus filhos sem nenhum dilema. Essa é a grande diferença que existe, e eu dei o exemplo aqui, um exemplo pessoal, de como é importante a sociedade hoje
aceitar exatamente essa liberdade da mulher para escolher como vai reproduzir ou com quem quer se relacionar. E a senhora iria mais longe? Defenderia, por exemplo, o direito à interrupção da gravidez em circunstâncias justificáveis? Eu entendo que existem algumas situações em que a gravidez é indesejável. E desta forma, eu entendo que cabe à mulher decidir se ela quer interromper esta gravidez. Eu sou a favor disto. Aliás, uma das reivindicações do movimento feminista, muito questionado, porque existe nessa situação uma questão religiosa grande, uma questão filosófica também, a questão da espiritualidade é bastante significativa, mas eu, pessoalmente, sou a favor da interrupção da gravidez, se essa gravidez é indesejada e causará um desequilíbrio para a vida da mulher. E só a mulher pode saber disso. Só ela pode ser a dona da sua própria vida e saber quanto é responsável uma situação de maternidade e a hora em que ela está pronta para ser mãe. Então, o que nós precisamos fazer é fazer o debate sobre um direito ao aborto legal, seguro e gratuito, que ele seja debatido, o debate sobre o Estado laico, sobre a autodeterminação dos corpos, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre informação sobre contraceptivos, então, informação para decidir, né, para poder decidir com consciência, acolhimento e, principalmente, acho que a principal demanda que nos leva a discutir isso de uma forma urgente é que muitas mulheres ainda morrem no Brasil por aborto inseguro. É uma maior causa de mortalidade materna. Então, este é um motivo de óbito, que leva ao óbito as mulheres. Então, este é um motivo de saúde pública que merece ser debatido sob a égide de um Estado democrático e laico, e que a questão religiosa fique adstrita no campo privado, no campo individual, e que as pessoas que não se sintam à vontade, né, para realizar, ou não, que assim o façam conforme sua religião, mas que o âmbito religioso, especialmente no campo dos direitos humanos, que ele seja restrito ao campo individual e que ele não seja tão invasivo no debate público como tem sido, inclusive interditando este debate, né? Trazendo, inclusive, retrocessos a direitos e a possibilidades já conquistadas em relação à interrupção da gravidez. Bem, chegamos ao fim desta nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da doutora Eliana Calmon, ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, e de Letícia Ferreira, advogada e diretora da organização Tamo Juntas. E o Link CNJ retoma agora a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e que pensam esses conselheiros. Hoje vamos conhecer o conselheiro Márcio Luiz Freitas, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça para a vaga de juiz federal. Eu sou juiz federal titular de uma vara aqui em Brasília, sou juiz federal desde 2001. Antes de ser juiz federal, eu sou originário do Amazonas, eu fui promotor de justiça no estado do Amazonas por 3 anos e meio, e antes disso eu fui advogado, tendo advogado para uma empresa pública concessionária de energia elétrica e trabalhado junto à CNBB. Eu comecei minha carreira como assessor jurídico, como coordenador de uma entidade de defesa de direitos humanos ligada à CNBB. Na Justiça Federal, eu comecei em 2001 como juiz substituto aqui em Brasília, depois titularizei em 2006, instalando uma vara, a primeira vara de interior de Rondônia, em Ji-Paraná, onde fiquei até 2007, quando voltei para Manaus. E aí, em 2012, vim convocado pela primeira vez para o meu tribunal e, em seguida, para o Superior Tribunal de Justiça, onde eu fui juiz auxiliar da presidência. Trabalhei com o ministro Félix Fischer e depois tive a chance de continuar com o ministro Humberto Martins
né, como instrutor e em seguida como juiz auxiliar na Corregedoria da Justiça Federal, depois na vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça, em seguida aqui no CNJ, onde eu fui coordenador da equipe na Corregedoria Nacional de Justiça, né, durante a gestão do ministro Humberto Martins, e até recentemente, até o final do ano passado, estava como secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, quando finalmente vim para cá, para o Conselho Nacional de Justiça. O trabalho no CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de extrema importância, porque é a partir da existência de um órgão central que se consegue pensar no Poder Judiciário brasileiro de forma padronizada, de modo uniforme, conseguindo unir esforços para que a gente possa produzir mais, ter mais resultados, gastando menos e utilizando menos os nossos recursos, que já são poucos e que nesse momento de crise tornam-se ainda mais escassos. Então, é muito importante numa situação dessa a gente conseguir ter um órgão que consiga planejar políticas judiciárias e executar políticas judiciárias de forma a maximizar a efetividade. O Conselho Nacional de Justiça, ao contrário do que muitos pensam, não é um órgão primordialmente de punição de magistrados. Ele serve para isso também, e esse é um papel importante, que se cumpre através principalmente da Corregedoria Nacional. Mas, fundamentalmente, é um órgão de planejamento e de se pensar em políticas judiciárias, de se pensar em como melhorar a prestação jurisdicional, como fazer o poder judiciário que nós temos hoje se aproximar cada vez mais daquilo que a nossa população precisa, de que a nossa população sedenta por justiça necessita. Então, essa é a grande importância desse trabalho que é realizado aqui. Então, cada um dos conselheiros, a partir de suas diferentes origens, ajuda a trazer um mosaico de visões que enriquece o debate e ajuda a pensar políticas judiciárias mais efetivas. O que é o direito? O direito serve para que nós possamos viver em sociedade de forma pacífica, de forma harmônica e que nós todos consigamos resolver os nossos problemas de uma forma em que não tenhamos que recorrer à força. A história do direito, a história da civilização é uma história da superação da força. Para de valer a lei do mais forte e se discute qual é a solução correta, qual é a solução justa, qual é a solução adequada para todos os casos. O direito serve exatamente para isso, para traçar essas normas de conduta que nos ajudam a viver melhor. O direito é sempre o direito, é um caminho para a construção de uma sociedade melhor, mais fraterna, mais igual. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail que está aparecendo aí para você na tela, amaimprensa@gmail.com. AMMA imprensa, tudo junto, ama imprensa, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.